Bom, meus amigos, shalom a todos aí que nos acompanham nesse grupo de estudo, né, as porções da Brit Hadashah. E essa semana nós estamos iniciando, algo novo, estaremos estudando Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 7, que é a nossa 18ª porção da Brit Hadashah. Nós demos o nome a essa porção Sefer. Sefer porque essa porção de Atos, ela começa citando um primeiro livro que o autor de Atos teria escrito. Então, a palavra livro inicia aqui a narrativa, citando esse primeiro livro. Esse livro, na verdade, teria sido escrito por Lucas, Atos teria sido escrito por Lucas e o Evangelho de Lucas seria esse primeiro livro que é citado aqui logo no início de Atos, capítulo 1, onde ele diz: em meu primeiro livro, escrevi a respeito de todas as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar. Então, a primeira coisa que nós vemos é da autoria. A autoria de Atos dos emissários, Atos dos Apóstolos, é a autoria de Lucas. E aqui seria um segundo volume, na verdade. É como se a narrativa, o que foi escrito por Lucas, foi dividido em 2 volumes. Um primeiro volume que narra tudo aquilo que Yeshua fez e ensinou. E o segundo volume, nós vamos ver aquilo que os emissários, eles também fizeram e ensinaram. Por isso, Atos dos emissários de Yeshua, o Messias, E algumas coisas que eu queria deixar pontuado aqui, porque como nós estamos iniciando, Atos, que a gente precisa ter alguma compreensão. Atos, então nós já sabemos que foi um segundo volume escrito por Lucas. Ele também, nós podemos notar, através do que é escrito, que ele deve ter sido escrito ali em torno de 58 e 61. Primeiro porque ele, embora mencione muitas vezes o templo em Jerusalém, ele em nenhum momento cita a destruição do templo que ocorreu em 70. Então acredita-se que foi escrito entre 58 e 61, e alguns afirmam esse limite de 61 porque ele não comenta, ele não cita aqui o martírio de Tiago, que teria ocorrido em torno ali de 62, mais ou menos. Então essas são algumas questões para a gente estar se compreendendo em que momento da história nós estamos nessa narrativa aqui de Lucas. E outra questão importante é a questão da palavra apóstolos, Atos dos Apóstolos, do grego apostoloi, apostoloi, que significa aqueles enviados, Em hebraico, essa palavra aqui, apóstolo, na verdade é shlichim. Nós temos até falado e usado muito essa palavra de shalar, aquele que é enviado, que é mandado, Então a palavra aqui, shlichim, enviado. Então, Atos dos shlichim, dos emissários, dos que foram enviados. Esse é o conceito correto da palavra que nós temos aqui, que foi trazida como apóstolo. Então, hoje, o conceito que nós temos hoje em nosso meio de apóstolo é um conceito muito fora do contexto bíblico, porque hoje o apóstolo tomou uma posição totalmente diferente daquilo que está nas Escrituras. O apóstolo é aquele que é um emissário, aquele que foi enviado. Então, nós vemos como há uma diferença entre o conceito que se tem hoje para o conceito bíblico acerca do que é um apóstolo. E, embora nós possamos ver aqui 12 apóstolos nos evangelhos, na verdade, nesse ato, em Atos dos emissários, nós vemos apenas 3 praticamente, Pedro, Tiago e João. Mesmo assim, Tiago e João são só mencionados ali. Na verdade, o que nós vemos aqui nesse livro de Atos é a narrativa dos atos praticados por Pedro e por Paulo. Então, na verdade, esse livro narra atos de Pedro e de Paulo. É uma outra questão também interessante. Depois, quando nós pegamos esse capítulo 1, no versículo 8, diz: mas receberão poder
quando o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E ele começa a trazer, serão testemunhas em Jerusalém, depois ele diz em toda a Judéia e Samaria, e depois ele diz, na verdade, até os confins da terra. Ele traz uma ordem, né, esses que são enviados, há uma ordem nisso. Primeiro a Jerusalém, depois a Judéia e Samaria, cidades vizinhas. E então até os confins da terra. Na verdade, esse versículo serve como se fosse um mapa de tudo que vai ser traçado e abordado no livro de Atos. Na verdade, ele dá a sequência, como um índice que é dado. Porque se você observar do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos a ação ali em Jerusalém. Os acontecimentos narrados em Jerusalém. Depois do capítulo 6 até o início do capítulo 8, nós vemos ali acontecimentos que motivaram a saída, né, daqueles que pregavam, que propagavam as boas novas de Yeshua, o Mashiach, aquele que ressuscitou. Você vê que ali do capítulo 6 ao início do capítulo 8, nós temos motivo do porquê que eles tiveram que sair ali de Jerusalém e ir para as cidades vizinhas, Judéia, Samaria. Aí no capítulo 8, no início do capítulo 8 até o capítulo 9, nós vemos esse acontecimento ali nessas cidades, a Judéia e em Samaria. Mais adiante, no capítulo 10 e do capítulo 10 em diante, aí nós começamos a ver que essas boas novas começam a ser levadas para os gentios. E começa a alcançar então os estrangeiros e vai além das cidades vizinhas, chegando até Roma. E digo, eu particularmente, até Espanha. Existem estudos, e eu já tive acesso a alguns documentos, que relatam que Paulo, após ser preso, levado a Roma, aquela história que nós conhecemos, houve ali um momento que ele foi solto e depois ele foi preso novamente em Roma. E esse período que ele ficou solto, ele teria concluído um dos sonhos dele, que foi mencionado também nas Escrituras, que foi ir à Espanha e ter pregado também as boas novas à Espanha. Então nós vemos as boas novas, a verdade, a revelação de Yeshua como Mashiach, a Techuvá sendo levado não só a Jerusalém, mas a Judéia, a Samaria, as cidades vizinhas e chegando até os confins da terra. Então esse aqui é um padrão inicial para nós compreendermos esse livro escrito por Lucas, esse segundo volume escrito por Lucas, que narra os atos de praticamente dois emissários, de Pedro e de Paulo. E começamos então o capítulo 1, e o capítulo 1 ele traz algumas questões interessantes. No versículo 1 e versículo 2, eu preciso ler, como eu já fiz aqui agora há pouco, né, que diz que em seu primeiro livro ele escreveu as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de ter dado instrução por meio do Espírito do Santo aos emissários que escolhera, ele foi levado aos céus. Então diz que no primeiro livro ele narrou isso, aquilo que Yeshua fazia e ensinava. E aqui já paralisa a gente nessa palavra aqui, que diz que ele falou que Yeshua fazia e ensinava, até que ele delegou isso então a quem? Aos seus emissários, Shlechim, aqueles que foram enviados. E ele delegou o quê? Ele passou a eles que instrução? Que eles deveriam ir aos confins da terra, sim, mas que eles deveriam fazer e ensinar. Essa ordem aqui, primeiro fazer e depois ensinar, é fundamental para nós estarmos compreendendo o que Yeshua está ensinando aos seus discípulos aqui nesse momento. Esse é o ensino que Yeshua deixou aos seus discípulos. Essa ordem deve ser, vocês precisam fazer e ensinar. O nosso ensino consiste primeiro no que fazemos e depois no que nós falamos. A nossa vida, a nossa prática diária é um verdadeiro ensino. Então, é um verdadeiro livro. Interessante essa palavra sefer, né? Livro em hebraico, porque aquilo que nós praticamos, a nossa prática diária, é um verdadeiro livro.
Quando as pessoas olham para as nossas práticas diárias, é como se elas estivessem lendo um livro e assim recebendo ensino, recebendo instrução através da nossa prática diária. Isso é fundamental. Esse ensino que Yeshua trouxe a nós é fundamental para o nosso dia a dia, para nós olharmos para o nosso livro, que é a nossa vida, a nossa prática, e vermos se nós estamos escrevendo um livro de acordo com a verdade, com a vontade do Eterno ou não. Como está sendo escrito o seu livro? Quais as linhas que você vai escrever hoje no seu livro e que você vai expor para que todos possam olhar e ler e aprender? O que vão aprender a olhar para as linhas que você escreve em seu livro nesse dia de hoje? Interessante quando nós olhamos para Mateus, em Mateus capítulo 23, no versículo 3, Yeshua faz uma declaração tremenda. Ele mostra que, na verdade, os fariseus não estavam vivendo esse ensino que eles precisavam fazer e ensinar, que a vida, a prática diária era um verdadeiro ensino, né? Então ele vira para os fariseus e diz: portanto, tenham o cuidado de fazer tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles falam e não fazem. Há uma inversão total do que Yeshua ensina com a sua própria vida. Diz que os fariseus, eles falavam, e o que eles falavam era perfeito, era verdadeiro, mas o que eles faziam, a prática diária de vida deles, não condizia com aquilo que eles falavam. Ou até condizia com o que falava, mas a motivação não era uma boa motivação. Ou era para aparecer, ou era para ser visto, ou era para adquirir posição, respeito, mas não para fazer aquilo que estava agradando o Eterno. Então Yeshua deixa claro, com o exemplo de sua vida, e Lucas narra esse grande ensino. Começa a sua palavra de narrativa aqui, ensinando esse princípio que foi vivido pelos emissários. Primeiro, fazer. Depois, ensinar. Porque se você quer ser um bom mestre, você quer ser um bom professor da verdade, você quer ser aquele que revela através das suas palavras, né, a verdade do Eterno, então viva conforme os teus ensinos. Se você quer ser um bom mestre nessa terra, se você quer ser um emissário, se você quer ser aquele que é enviado para revelar a verdade, então viva conforme os teus ensinos. Porque a partir do momento que nós começarmos a viver e a praticar diariamente aquilo que Yeshua trouxe a nós como ensino, então nós seremos verdadeiros mestres nessa terra, nós seremos verdadeiros emissários nessa terra. Que esse início do livro de Atos dos emissários de Yeshua, que ele possa, já nesse primeiro capítulo, trazer a nós esse conhecimento e essa grande revelação de que de nada adianta as suas palavras se não há uma prática. Então, coloque a ordem da forma que Yeshua estabeleceu. Primeiro faça, depois ensine. Primeiro faça, depois ensine. O capítulo 2 de Atos, eu confesso que chega a ser difícil tratar dele com poucas palavras, ser objetivo, porque quanto mais nós estudamos e nos aprofundamos acerca do que consta no capítulo 2, nós ficamos saboreando as grandezas e as revelações que contém nesse capítulo 2. Mas eu vou tentar tornar isso bem objetivo aqui para vocês. No capítulo anterior, no capítulo 1, no versículo 4, nós vimos que Yeshua, ele instruiu os discípulos a ficarem em Jerusalém, até que eles recebessem, então, o Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh. Aí no capítulo 2, agora começa dizendo que chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Então ele começa trazendo essa informação, né? E chegou então o dia de Shavuot.
ele tinha dito que era para eles esperarem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse. Agora ele fala, chegou o dia de Shavuot e todos estavam reunidos em um só lugar. Shavuot, ou semanas, né, é o que nós conhecemos como Pentecostes, né? É uma das 3 festas da peregrinação. Nós acabamos de falar e tratar a porção da Torá, Mishpatim, que menciona as 3 festas da peregrinação, que é Pessa, né, Shavuot e Sukkot. E essa é essa segunda festa da peregrinação, que é Shavuot, e ela ocorre 7 semanas depois de Pessa. No 50º, né, depois de 49 dias, no 50º dia, então ocorre a celebração de Shavuot. Por isso ela recebe do grego esse nome Pentecostes, né, por causa de 50, essa contagem de 50 dias após Pessa. Foi exatamente no dia dessa festa que eles foram imersos no Espírito do Santo, no Ruach HaKodesh. E é um acontecimento este que ele foi chamado por Yeshua de a promessa do Pai. Se você vê no capítulo 1, no versículo 4, ele fala isso, né? Fiquem em Jerusalém para esperar pela promessa do Pai. Porque o Pai já havia prometido esse grande acontecimento que está narrado aqui em Atos, capítulo 2, aqui, que é muito pregado, é um texto muito conhecido de todos, a descida do Espírito, e eles falando em línguas diferentes e compreendendo ao mesmo tempo o que o outro estava falando. Foi um momento fabuloso que eles viveram ali. Mas a questão inicial aqui é por que esse acontecimento, exatamente nessa data dessa festa, por que o Espírito de Deus desceu sobre eles exatamente no dia da festa de Pentecostes, no dia da festa de Shavuot. Para isso a gente precisa, para entender o porquê, nós precisamos entender um pouco do significado dessa festa. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês, que ela não significa o que muitos aprenderam na caminhada cristã. Se nós perguntarmos hoje para uma pessoa cristã o que ela entende, o que é Pentecostes, ela vai virar para mim e ela vai dizer, Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, eles foram batizados, imersos e falaram em outras línguas. Esse conceito está errado. Na verdade, Pentecostes não foi o dia em que o Espírito desceu. Não foi ali que surgiu o Pentecostes. Na verdade, o Espírito desceu no dia da celebração de Pentecostes. Então, era uma celebração que já existia antes daquele fato, antes daquele momento descrito em Atos 2. Era uma celebração que já era realizada pelo povo hebreu. Então, e a segunda questão, então aonde, né? Como que começou então essa celebração e o que ela significa? Ela ocorre 50 dias após o Pessa. É o que nós já vimos aqui, por isso chamado também de semanas, né? São 7 semanas, né? Totalizando 49, no dia seguinte a celebração da festa. Acredita-se que foi nesse tempo, né? 50 dias após a saída do Egito, na saída do Egito se deu exatamente em Pessa, né? Aquele momento que nós conhecemos ali do sacrifício do cordeiro e demarcando ali, delimitando naquela última praga a libertação do povo hebreu do Egito. Ali se deu Pessa. E acredita-se que a partir da saída, 50 dias depois da saída deles, eles estavam, o povo hebreu estava ali, chegou diante do Monte Sinai, e o Eterno, então, naqueles 50 dias depois da saída, firmou, então, com o povo hebreu ali no Sinai, a aliança, entregando a eles a Torá, a sua instrução. Então, ela representa, né, essa celebração, ela também representa a entrega da Torá. E isso é muito importante e revelador da nossa vida. Nós vamos ver o porquê que é revelador. Nós já sabemos, então, que, na verdade, se você parar para analisar todas as festas, isso é importante você compreender também, todas as festas bíblicas, todas as festas judaicas, elas surgiram, elas foram estabelecidas a partir de um acontecimento histórico.
Então, um acontecimento onde o povo foi liberto do Egito, ali se estabeleceu uma festa para lembrar aquele acontecimento da libertação. Então, nós temos Pêssah. E agora, 50 dias depois, a celebração de Shavuot, e uma do significado dessa celebração é exatamente esse, a entrega da Torá. O Eterno firmando uma aliança com o seu povo, entregando ele a esse povo as suas instruções, os seus regulamentos, os seus decretos. Então, quais foram? Outra coisa fundamental que você precisa entender é olhar para o que estava acontecendo naquele grande dia lá no Sinai. E isso é fabuloso, porque todas as vezes que nós celebramos uma festa bíblica e judaica, nós precisamos viver isso. É como se nós estivéssemos hoje vivendo aquele grande acontecimento e aquele grande dia. Como se nós estivéssemos indo àquele momento histórico, e porque estamos naquele cenário, então, daquele acontecimento, toda aquela unção que estava presente, foi derramada, também está presente nos dias de hoje, nas datas específicas dessas celebrações. Então, se em Pêssah nós vivemos um tempo de libertação, hoje, quando nós celebramos, há uma unção específica sendo liberada sobre a nossa vida, sobre aquele que celebra, de libertação também. Nós cremos nisso, essa é a nossa emuná. Essa é a nossa confiança, e é isso que nós aprendemos e que foi estabelecido pelo Eterno. E quando nós olhamos então para aquele dia, dia de Shavuot, aquele dia que o povo estava ali reunido ao pé do monte, nós vemos, e nós já falamos sobre isso, algumas características, alguns acontecimentos ali. Um deles é que foram ouvidas vozes. Nós falamos sobre isso quando tem na sua tradução trovões. Na verdade, a palavra ali original é kolot. Na verdade, são vozes que estavam sendo ouvidas. E nessas vozes, está no plural, vozes, nós falamos aqui e abordamos que o entendimento é que, na verdade, 70 vozes foram ouvidas naquele grande dia, que representam, na verdade, as nações, todas as nações da terra, porque 70 simboliza as nações, foram as línguas originárias de todas as demais línguas da face da terra. Então, aquelas 70 vozes representavam as nações ali no Monte Sinai. As vozes foram ouvidas. Outra questão que nós vimos ali no Monte Sinai é a presença de fogo sobre o monte. Quem olhava contemplava o fogo sobre aquele monte. E nós tivemos também a entrega, o Eterno falando ao seu povo e revelando ao seu povo a sua vontade, a sua instrução, aquilo que lhe agradava e ele requeria do seu povo então. Agora olha para Shavuot, olha para Atos 2. E comece a analisar Atos 2 agora, e você vai ver o mesmo cenário sendo desenhado diante dos nossos olhos ali, como alguém que pinta um quadro de uma cena que já ocorreu. Em Shavuot, diz lá em Atos capítulo 2, que eles viram línguas de fogo. E diz que ali haviam línguas diferentes. Novamente está no plural, kolot, são línguas diferentes que são repartidas ali, e não são poucas. Se você lê em Atos capítulo 2, a partir do versículo 8, diz: como as ouvimos falar em nossa língua materna. Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, de Yehudá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez. Pessoas de todo lado estavam reunidos ali naquele lugar, judeus de todos os lados estavam ali, e eles ouviam eles falando em línguas, ou melhor, em línguas variadas, e ao mesmo tempo eles conseguiam compreender e entender aquela linguagem que estava sendo feita ali. Então nós vemos como há o mesmo cenário. A presença do fogo, a presença do som, das vozes, múltiplas vozes ali presentes, representando todas as nações. O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo em Atos 2? Você precisa entender que eles estavam revivendo o Sinai. Com uma diferença aqui agora. Porque lá
Lá no Sinai, a Torá ela foi escrita em pedras. Agora, aqui em Atos 2, ela é agora impressa em nossa mente e em nosso coração. E é isso que é a nova aliança. Aquela primeira aliança que estava acontecendo aos pés do Sinai, o Eterno entregava ao seu povo a sua instrução em tábuas de pedra. Agora, o Eterno vai fazer com que o povo reviva aquele mesmo cenário, e dentro daquele mesmo cenário ele traz a mesma instrução, é a mesma Torá. Isso é importante ficar claro. Só que agora, o que há de diferente nela é que ela não está impressa em pedras. Ela agora está em nossa mente e em nosso coração. Isso havia sido profetizado por Jeremias. Jeremias capítulo 31, se você abrir a sua Bíblia em Jeremias. Vamos a Jeremias e ler esse texto. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 30, talvez a sua tradução deve estar no versículo 31, mas diz: Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança. Ainda que eu, de minha parte, tenha sido como um marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei. Presta atenção. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá dentro deles e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso é nova aliança, gente. Não entre nesse papo de que nova aliança é tudo novo, é tudo diferente, e que agora é a graça somente, o que não tinha agora passa a ter, e o que tem agora não tinha antes. É a mesma Torá. E o profeta Jeremias já está falando, o profeta Jeremias que conhece a Torá dada pelo Eterno, ele fala, essa Torá agora virá como uma nova aliança, e nova porque agora ela vai ser impressa dentro dos vossos corações. Paulo sabia disso, Paulo conhecia isso, tanto conhecia isso que em Hebreus, se você abrir em Hebreus, vamos a Hebreus capítulo 8, no versículo 10, Paulo ao falar sobre essa nova aliança, o que é, quando ele vai dizer o que é a nova aliança, ele cita exatamente o que foi profetizado por Jeremias. E Paulo no capítulo 8, no versículo 10, diz, essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá na sua mente, e a escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Mais adiante, em outra ocasião, logo depois, no capítulo 10 de Hebreus ainda, Paulo volta a repetir a mesma profecia de Jeremias. Ele diz no capítulo 10 de Hebreus, versículo 16, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. E a seguir ele acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles, não me lembrarei mais. O Eterno faz essa nova aliança. E o que há de novo nessa aliança é que agora ela não está mais em pedras. As regras, as leis são as mesmas, mas não estão mais escritas em pedras, mas escritas em nosso coração e em nossa mente. Outra coisa interessante, característica de Shavuot, que precisamos compreender aqui também, é que Shavuot é um evento contrário ao que aconteceu em Babel. Você lembra de Babel? Línguas diferentes, as pessoas não se entendiam e isso produziu então o quê? Divisão entre eles. Aqui em Shavuot, todos compreendem a língua um do outro. E porque todos compreendem a língua um do outro, eles vivem a unidade. A palavra unidade é marcante aqui em meio a esse povo que está recebendo do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo. Porque eles agora possuem uma unidade, eles se compreendem. Eles estão num caminho contrário àquilo que aconteceu lá em Babel. É um só coração. Quando nós estudamos esse tempo aqui, você vai ver que eles têm um só coração, um só espírito. Eles estão em uma comunhão plena. De onde vem essa unidade?
O que produziu essa unidade no meio deles? O que produz essa unidade é porque eles têm um só Espírito, o Ruach HaKodesh, que eles receberam, o Espírito do Eterno, que vem a nós e que foi dado a nós através de Yeshua, o Mashiach. Saia de Babel, meu amigo, e venha para Shavuot. Saia desse tempo de confusão que você vive, de divisão que você vive. Você precisa receber do Espírito do Santo, para que assim você possa falar uma só linguagem, para que haja unidade no meio da congregação messiânica, para que haja a unidade no meio do corpo de Yeshua. Nós precisamos receber desse Espírito, porque é esse Espírito que nos torna um. É o Espírito do Pai que nos torna um. E quando nós olhamos para essa questão de ser impresso no nosso coração e nossa mente, esse ser impresso, a Torá impressa em nosso coração e nossa mente, nada mais é do que o Espírito em nós. É o Espírito em nós que vai nos revelar a vontade do Pai, que nos revela a Torá, que nos revela a verdade. Isso é ser imerso no Espírito, é ser imerso na Torá. A Torá dentro de nós, a verdade, a vontade do Eterno dentro de nós sendo cumprida. E uma outra questão, dentro dessa celebração de Shavuot, que eu queria deixar para vocês, é porque algumas pessoas ainda falam assim, tudo bem, mas para que celebrar essa festa agora? Isso já aconteceu, o derramar do Espírito, tudo isso já aconteceu, por que eu preciso celebrar ela hoje ainda? Meu amigo, se você analisar as festas bíblicas, tem uma outra questão também que é fabulosa. Elas são um ciclo. E elas se repetem em seu tempo histórico. E elas vão ao tempo todo. Elas são sombra, elas apontam para um acontecimento profético. E Shavuot não deixa de cumprir esse princípio. Shavuot ainda aponta para um acontecimento profético, para algo que nós viveremos ainda. Você sabia disso? Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa festa de Shavuot, ela também é chamada de festa das primícias. Sabe por quê? Porque é um tempo da temporada da colheita do trigo. Interessante que no período de Pessa, mais propriamente no período que compreende ali dentro da festa dos pães asmos, né, de Matzot, dos pães sem fermento, nós temos ali uma festa que recebe o mesmo nome. Aqui ela recebe o nome de primícia dos frutos. Está lá em Levítico 23, do versículo 9 ao 14, depois você verifica. Ali, dentro daquele período compreendido da festa dos pães asmos, nós temos um dia específico onde se celebra a festa das primícias dos frutos, que é um tempo de temporada da cevada e não do trigo. Que conexão existe entre essas duas festas? As primícias dos frutos, lá naquele período que compreende Pessa e pães asmos, e a festa das primícias, que está aqui em Shavuot, 50 dias depois. O que há de conexão entre elas? Eu vou te dizer. A primeira, né, a primícia é aquilo que é oferecido primeiramente. Então, a primícia da cevada, né, que ocorre lá naquele período dos pães asmos, aquela festa das primícias dos frutos, é Yeshua. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro a ser apresentado, ressuscitado dentre os mortos, o primeiro ressuscitado dentre os mortos. E a segunda que se dá aqui em Shavuot representa todos nós, representa a minha vida, representa você. A segunda é a do trigo, a apresentação da colheita do trigo ao Eterno, somos nós. Da onde eu estou tirando isso? Meu amigo, você precisa abrir os seus olhos para as festas bíblicas, porque elas trazem revelação para a nossa vida. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 20 ao 23. E conforme eu estiver lendo, você vai compreender essas duas festas de primícia que nós temos aqui, o que elas estão revelando, para onde elas estão apontando. Diz assim 1 Coríntios 15, versículo 20. Entretanto, a verdade é que o Messias ressuscitou dos mortos, as primícias dentre os mortos. Yeshua, o Messias, ele é as primícias dentre os mortos, ressuscitou dos mortos. Pois a morte procedeu de um homem, e também a ressurreição dentre os mortos proveio de um homem. Em conexão com a morte de Adão, todos morreram.
Então, em conexão com o Messias, todos serão vivificados. No entanto, cada um em sua ordem. O Messias é as primícias. O Messias, Yeshua, o Messias é as primícias. Qual? Aquela lá da celebração do Pães Asmos. A seguir, em Shavuot, os que pertencem ao Messias, no tempo de sua vinda. Então, na culminação, quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter dado fim a todo governo, sim, a toda autoridade e poder. Na sua ordem, você compreende o que está escrito aqui? Na sua ordem, primeiro o Messias, depois os demais, aqueles que estão unidos ao Messias, aqueles que pertencem ao Messias. Nós temos aqui duas primícias. A primeira primícia é aquela que nós vivemos lá em meio à celebração dos Pães Asmos. E ali, foi naquele tempo que Yeshua ressuscitou dentre os mortos, foi a primícia da ressurreição. E aí ele se apresentou ao Pai como a primícia da ressurreição, assim como a primícia da cevada era apresentada ao Eterno. E agora, em Shavuot, novas primícias. E aqui está a primícia do trigo que é apresentado ao Eterno. E quem são esses? Quem é cada grãozinho de trigo desse? Sou eu, é você. Porque nós pertencemos ao Mashiach. E se ele ressuscitou dentre os mortos, logo, todos nós ressuscitaremos com ele. Você começa a compreender cada palavra, cada verso que Yeshua falava a respeito da ressurreição, ele como a primícia. Porque você agora pode compreender essa celebração. Meu amigo, Atos 2 me deixa impactado. Eu tenho que confessar isso a vocês. Porque o que nós temos aqui como